Eu vou deixar assim né, que é mais fácil de eu lidar com as canetas aqui. Então tá, deixa eu ver uma ponta, tá bom. Beleza. Não, essa aqui. Então tá, a gente então tinha visto que o 0,44, ou seja, sistema dízima periódica, ele corresponde à letra C. A gente também já tinha visto que esse daqui corresponde à letra F. O menos 1,9 vai corresponder à letra E. Né? Ou seja, está ali pertinho de menos 2. 1,75, 1,75, ele vai ser a letra A, né? Ele está mais perto do 2 do que o H. E agora, menos 1 inteiro e 1/6. É isso que ele está dizendo. Ou seja, eu tenho 1 menos 1 inteiro, como se tivesse menos 1 mais 1/6. Tá? Ou seja, é algo que é maior do que menos 1. Né? Ou seja, eu tenho 1 inteiro mais 1/6. Então, isso só pode ser a letra B. Tá? Aqui mais 1/6 não, né? Se fosse mais, seria menos. Ele voltaria, né? Menos 1/6. Né? Eu tenho, né? Eu ainda vou mais à esquerda, né? Então, só pode ser a letra B. Beleza. 3 meios. 3 que divide 2 é 1,5. Né? Então, exatamente, só pode ser o H. Né? Menos 11 sobre 4. 11 que divide 4 deve dar algo em torno de 2,75, né? Não chega a 3. Como é negativo, então vai ficar em torno de menos 2,75. Então só pode ser a letra G. Né? Menos 0,8, só pode ser o I. Agora eu tenho 2 inteiros e 3 oitavos, ou seja, eu tenho 2 mais 3 oitavos, né? Ou seja, 2 inteiros e ainda tenho mais 3 oitavos. Bom, 3 oitavos é um número pequeno, né? Não é muita coisa. 3 que divide 8. Então, deve ser a letra J. Né? É o que está mais afastado aqui, ou seja, é algo maior que 2. Menos 2,125. Bom, então vem para o lado, vem para a esquerda, né? Então tem que ser a letra D. Né? A letra G, a gente já tinha visto ela, era menos 2,75. Né? Então aqui é menos 2,75. Né? Menos 2,75. E aqui só pode ser, então, né, como a gente viu ali, menos 2,125. 1 e 3 quartos. Né? Ou seja, eu tenho 1 inteiro mais 3 quartos. 3 quartos é 0,75, né? Então, 1 inteiro e 3 quartos nada mais é do que 1 mais 0,75. Ou seja, 1,75. Então, mas já tem ali, ok, formas diferentes de representar a mesma coisa. Né? E 1,5. A pessoa já tem também, de novo, formas diferentes de representar a mesma coisa. Né? É a letra H. Certo? Eu não me passei em nada, o gabarito é esse. Os dois na quinta. Então, eu tenho aqui uma questão, que é menos 2 na quinta, menos 2 na zero, menos 3 na 2, mais 15 elevado a 1. Então, menos 2 na quinta, né, é 32 negativo. Por que é 32 negativo? Porque eu tenho menos elevado a um expoente ímpar. Menos 2 na zero. 2 na zero é 1. Menos 3 ao quadrado é 9. Mais 15. Né? 15 na 1 é 15. Então, o que aconteceu aqui? Eu fiquei com menos 33. Menos 33
com menos 9, vai ficar menos 32, né? Vai ficar 15. Se eu tiro 15, vai ficar menos 27. Isso? É aqui que eu me passei? Positivo. Pra mim tá certo. Colocou como Não lembro. 25. 25. Aqui lá ficou 25. Sim, é que eu devo ter na hora. Agora que eu. Foi no menos 2 na 0 que tu colocou como mais 1 ao invés de menos. Sim. Só depois eu arrumo. A E na próxima. última questão, a letra H tá como errada. Depois tu puder corrigir também. Isso, a H da última questão, da questão 3, para mim deu errado aqui também. Tá. E aí a outra era 25. Olha, 24, né? 24 dividido, né, por menos 2 vezes 3 vezes 4 menos 6, dividido isso tudo por 2, isso aqui soma com 3. Ok. Então, 24 dividido por menos 2 vezes. Então, a prioridade é o que está aqui dentro. 12 menos 6. Tudo isso dividido por 2. Mais 3. 24 divide isso. Agora a prioridade é o parênteses. O que está dentro do parênteses é 6, dividido por 2. Mais 3. O que mais? Vamos lá, 24 dividido por... Que está dentro do colchete, né? Primeiro que está dentro do colchete. O colchete está menos 2 vezes menos 6. Isso aqui dá menos 12, dividido por 2. Ah, mas eu tenho 3 divisões. Não tem problema, vamos pela ordem. 24 dividido por menos 12 dá menos 2, dividido por 2. Tá? Menos 2 que divide menos 2 dá menos 1 vezes 3. Isso aqui dá 2. Como é que a gente faz uma soma de fração? Lá no colégio falava de NMC, falava de uma série de coisas. Estavam corretas. São corretas. Né? Porque quando a gente soma a fração, a gente vai querer somar equivalências, né? Quando a gente quer buscar um denominador, né, comum, a gente quer buscar frações que sejam equivalentes com o mesmo denominador. Né? Uma maneira mais simples de fazer isso é, quando eu tenho denominadores diferentes, é simplesmente multiplicar o denominador. Por exemplo, aqui nesse regramento, aqui, é um regramento geral, né, eu faço a multiplicação dos denominadores. Então, 5 vezes 7, 35. Simples. Seria um mistério. Agora, o que eu vou fazer? Né? Se eu olhar para o regramento, eu vou multiplicar o A pelo D, ou seja, o menos 2 pelo 7, menos 14. E olhando para o regramento, eu vou pegar o B pelo C. O B pelo C mais 15. Agora eu faço a soma. Menos 14 mais 15. Isso aqui dá 1 sobre 35. Certo? Então, é uma fração muito simples. Não precisa ficar toda hora com NNC. Isso aí é coisa de criança, coisa do passado. Né? Agora a gente trabalha de maneira mais prática. Fica os denominadores e segue o regramento que aqui é apresentado. Certo? Bom, a regra de sinal continua valendo. Então, eu tenho 7 terços, 7 quartos, menos com menos, mais 2 terços. Né? Então, vou multiplicar os denominadores, 4 vezes 3, 12. Agora, eu multiplico, né, o 7 vezes 3, dá 21. Né, tal e qual. O A vezes D. O A vezes D. Mais, né, o 4 vezes 2. B vezes C. Isso aqui dá 8. Portanto, 29 sobre 12. Está feita a soma de fração. Não tem nenhum mistério. Certo? Multiplicação de fração. Como é que a gente faz para multiplicar uma fração?
tem duas frações, eu multiplico elas. Muito simples, numerador multiplica o numerador multiplica o denominador. Então, a regra de sinal continua valendo. Então, você tem uma multiplicação de número negativo com positivo vai ficar um negativo. Vai ficar 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Não é nenhum mistério. Da mesma maneira, se eu tenho um positivo vezes um negativo, isso dá um negativo. Agora, eu tenho 2 vezes 7, dá 14. E 3 vezes 4 dá 12. Então, eu vou ficar com menos 14 sobre 12. Ah, professor, mas eu pensei de outra maneira. Eu vi o seguinte, né? Eu tenho 2 aqui e 4 aqui. 4 e 2 são aparentados. Eu posso simplificar, né? O 2 que divide o 2, isso aqui vira 1. O 4 que divide o 2, isso aqui dá 2. Eu só posso fazer isso porque eu tenho, né, 4 e 2. Eu não posso fazer eles separados, né? Então, é a mesma coisa que eu fazer 7 vezes 1, 7. 2 vezes 3, 6. E é a mesma coisa que se eu tivesse simplificado aqui. 14 e 12, eu consigo simplificar isso, né? Então, isso aqui dá menos 7 sobre 6. Mesma coisa. Está correto 14 sobre 12? Está. Está correto 7 sobre 6? Está. Certo? E a simplificação, né, isso é uma coisa que é importante, né, ela só pode ocorrer, né, quando eu tenho um processo de multiplicação. Se eu tenho somas, não se metam a multiplicar, a simplificar. A gente só simplifica quando a gente tem uma multiplicação. Então, eu tenho 7 vezes 2, 6 vezes 2. Então, eu posso dividir por 2 aqui e dividir por 2 aqui. Dividindo por 2 aqui dá 1. Dividido por 2 aqui dá 1. Então, eu consigo dividir em cima e embaixo por 2. Se eu não consigo dividir em cima e embaixo pela mesma coisa, eu não posso fazer a simplificação. Certo? Então, essas são algumas dicas de simplificação. Em outras disciplinas, eu sempre digo, se você está com dúvida, não simplifica. Porque é muito mais, vamos dizer assim, é muito melhor você deixar algo por simplificar, é muito melhor você deixar 14 sobre 12 do que você simplificar errado. Porque 14 sobre 2 só mostra que você esqueceu que simplificou. Se você simplificou errado, você mostra que você não sabe. Tá? Então, é muito mais grave uma simplificação errada do que deixar de simplificar. Tá? Beleza. E a bendita divisão? A divisão. A divisão de fração, né, ela tem até, ela é bem intuitiva se a gente for pensar nela, né? Ela é bem intuitiva. Por exemplo, né, se eu tenho, vou pensar que eu tenho 2 barras de chocolate, né? E eu vou pegar essas barras de chocolate e vou dividir entre 4 alunos. Ou melhor, não vou dividir entre 4 alunos. Eu dei a resposta, né? E eu dividi essa barra em 2 metais. Quantos alunos vão receber? 4. Ou seja, eu tenho 2 barras de chocolate. Eu vou dividir elas ao meio. Quantos alunos vão receber? 4. Né? É essa a lógica da divisão de fração. Tá? Ou seja, mantenho o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Tá? O problema é bem básico, bem simples, intuitivamente bem simples. Claro que poderia ficar mais cabuloso, né? Mas é para ilustrar, né, a ideia de por que eu tenho que inverter, né? Ou seja, eu mantenho a primeira fração, A sobre B,
e multiplico pelo inverso. Tá? Então, por exemplo, mantenho o 2/5 e vou multiplicar pelo inverso. 7/3. Então, é uma multiplicação. Tá? Então, como é que faz a multiplicação? Menos 2 vezes menos 2 vezes 7, menos 14. Sobre 5 vezes 3, isso vai ficar 15. Tá? 14 sobre 15. De novo, bom, aqui eu já sei que vai me dar um valor negativo, né? Eu estou dividindo algo positivo por negativo, vai me dar algo negativo. Então, vai ficar... Eu já posso botar assim, 7/4 vezes o inverso de 2/3. O inverso de 2/3 vai ser 3 sobre 2. Então, 7 vezes 3, 21. 4 vezes 2, 8. Tá? Então, fica dessa maneira, né? E, enfim, então, essa é uma situação bem recorrente, aparece bastante por aí, né? Que é a divisão de fração. Fala, Edson. No caso, essa parte seria a fórmula para divisão, isso? Aqui em cima? É. Sim. Sim, a fórmula da divisão de fração. Em cima eu Já estou não colocando lembrava. Isso, aqui é a fórmula da multiplicação Sim. e a fórmula da adição. Sim. Tá? É a forma geral, vamos dizer assim, o regramento. Sim. Não lembrava mais mesmo. Não tenho nem ideia. Tá? Valeu. Tranquilo. Então tá. Vamos ver aqui. Bom, e aí para um exercíciozinho, né? Como é que fica, né, essa situação aqui? Bom, primeiro, quando tem essa divisão aqui no meio, né? Quando eu tenho esse traço aqui, eu estou fazendo uma divisão. Então, ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 1/3 menos 2/5 dividido por 1 menos 5/3. Né? Você pode ler, né, aquela expressão ali, né, dessa maneira. Ou seja, esse traço aqui do meio corresponde à divisão. Vou botar uma outra cor para deixar mais explícito. Né? Posso... corresponde à divisão. Bom, e como é que eu posso operar? Tanto faz, eu posso fazer isso, né? Fazendo aqui pelos parênteses, ou também posso fazer, né, direto ali, né? 1/3. Vamos fazer aqui em cima, 1/3 menos 2/5 dividido por 1 menos 5/3. Então, eu posso fazer dessa maneira aqui já direto. Então, 3 vezes 5, 15. 1 vezes 5, 5. 3 vezes 2, menos 6. Agora vamos para baixo. Quando eu tenho um número inteiro aqui, é como se tivesse dividido por 1, né? Então, 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Menos 1 vezes 5, 5. Vamos para o próximo passo. 5 menos 6 vai ficar menos 1 sobre 15. 3 menos 5, menos 2 sobre 3. Então tá. Então vai ficar menos 1 sobre 15. Como eu tenho aqui uma divisão, então vai ficar a multiplicação por menos 3 sobre 2. Certo? Então, menos com menos vai me dar um valor positivo. 1 vezes 3, 3. 15 vezes 2, 30. Bom, 30 e 30 e 3 eles são apadrinhados, né? Eu posso dividir por 3, posso simplificar por 3. Eu simplifico por 3, 3 que divide 3 dá 1. 30 que divide 3 dá 10. 10. Então, repara, eu posso deixar assim. Se eu fizer aqui, isso aqui eu sei que é menos 1 sobre 15. Se eu fizer isso aqui a gente já viu que dá menos 2/3. Se eu fizer a continha, né?
3 sobre 2. Nós vamos encontrar o menos 3, o 3 sobre 30 décimo. Como a gente tinha feito antes. Certo? Então é a mesma coisa. Não tem nenhuma modificação. Vou botar esse amarelo, porque o amarelo aparece mais. Né? Então, é a mesma coisa fazer assim ou, né, da maneira como está aqui. Certo?